Muitas emendas e nenhum soneto. Com Daniel Cruz e Roberto Gamito. Bem-vindos a mais Muitas Emendas e um Soneto. E para começar vamos falar de um tópico que tem sido arredado das parangonas, que é, infelizmente, o facto de haver carecas, ou melhor, a extinção dos carecas. Exatamente. Ao contrário do lince, que já saiu de uma zona de muito perigo, ao que parece, e já porque há pessoas a conseguem cuidar, não é? e há subsídios. Não É preciso Não há nenhum subsidiar os carecas, não é? Uma quinta. Mas não é ter lá um- subsidiar, cá pode haver logo perversões, não é subsidiar para que ele ponha cabelo, não, para se Não, manter não. careca. É o contrário de boicotar a sua viagem à Turquia. É desmantelar esta ideia, esta rede de contactos que há aí. Eu tenho um amigo que foi à Turquia para o cabelo. É preciso criar um espaço onde os carecas se sintam confortáveis, onde encontrem entes similares e que percebam que não há problema nenhum em ser um Krillin no mundo onde vivemos hoje em dia. Se bem que o Krillin eu acho que tinha problemas maiores do que não ter cabelo, não era? Ele não tinha nariz, não era? Exatamente, no nariz. No entanto, não foi isso. Ele Que o impediu. Sim. acabou com uma mulher robótica que não foi impedimento para depois gerar prole. Ele se Ele fosse de próprio, alguma forma, não não é? é? Ele próprio já era um espécime que não era bem humano, não é? Era Que um primo fez da Hello Kitty. que Ela não tinha boca, ele não tinha nariz. gerou vida. Ele não foi sacar um dos outros robôs, não é? Ele não foi... Não, ele sabia, focado no que ele queria. E depois, afinal, tinha cabelo também. Percebemos mais tarde. Nunca viu teste de ADN para perceber se realmente a filha do Krillin é a filha do Krillin. Pois, isso também era importante, não é? E agora espanta-me, como é que o Krillin sabia se tinha Covid? E eles punham tinha-se na boca, não é? Yeah. Não podiam fazer ele se parasse naqueles test drives de Covid, não havia coisa para o nariz. Na China, na fase mais, ia dizer, o Covid tivesse desaparecido entretanto, continua aí. Sim. Ou seja, é mais um dos problemas pelos quais Que não temos de sai. passar. Que não sai. Ficou aqui, ficou residente, né? Nós aglutinamos coisas, pá. Nós não temos uma coisa e depois desaparece. Não conseguimos somamos. despachar camada, nada. Se reparares, as últimas 10 crises fica sempre qualquer coisa. Fica a quinquilharia do FMI, nunca volta ao estado anterior, fica aqui sempre uma sucata das últimas crises, não é? E Andamos trabalhamos sobre essa sucata. Montamos as nossas casas, por isso é que também nada funciona bem, não é? Porque aquilo está tudo meio instável. Às tantas, Portugal é construído no interior de um grande estaleiro de crises. Não sei se é só Portugal. Sim, isto parece-me que é um problema que transcende barreiras. Sim, não querendo estar aqui a magoar o ego do nosso país, eu, ao contrário de Montenegro, não sou a pessoa mais transparente do mundo, tento ser, às vezes consigo, outras vezes não sou. O que em princípio faz-te uma pessoa transparente, não é? Se usarmos o mesmo método dele, que é eu sou uma pessoa transparente, logo não sou nada transparente na minha abordagem, tu se calhar és uma pessoa extremamente transparente porque achas que és intransparente. Não sei se intransparente é uma palavra que existe. Não sei se já notaste agora uma tendência atual na linguagem. O contrário é sempre com o prefixo des. É sempre des. Então isto aqui seria destransparente, não é? Exatamente. Se o verbo é transparecer, seria destransparecer. Já não nos damos ao trabalho. Será que há uma palavra para isso? E o contrário de desenvolver é desdesenvolver, não é? Parece-me bem. Parece-me bem. Não... É porque tantas regras, tantas palavras. Descobre uma palavra, depois o contrário é metes um des no início. Está feito. Não vale a pena estar aqui com estas coisas. Mas do ponto de vista médico, à falta de melhor termo, eu parto sempre do princípio que o senhor Montenegro diz sempre a verdade. Se ele, como afiançou, é a pessoa mais transparente, eu não sei se ele disse em Portugal, a residir em Portugal,
Sim, ou com o número contribuinte entre X e X, eu acho que foi o que ele quis dizer. Será que isso é aplicável no ambiente médico? O gajo chega para fazer uma ressonância, ou seja, o que for, qualquer coisa aos ossos, e o médico não precisa fazer o exame, você é transparente, eu consigo vê-lo. Não é? Sim, ele nunca fez um raio-x. Exatamente, Luís não precisa, Montenegro é transparente. nunca precisou, que ele detecta-se dele a próxima vez, ele se tirar a sua jaqueta, nós conseguimos perceber quando é que o homem tem um problema respiratório ou não tem. Devemos voltar aí. Estava mais Sim, sim, interessado em temas falar em extremamente carecas, interessantes. Sim, sim. falar em carecas, porque Que também há um líder dele que está a aparecer que também está careca. Não sei se é desse sim, que queres. que está a aparecer. Esse podia ir para a Turquia, por exemplo. E que não lá. tivesse nada a ver com cabelo. E cortar as ligações com o André Ventura. Isso também é um ponto que eu gostaria de falar. Há aqui uma ligação que eu ainda não consegui perceber as nuances. Que relação poliamorosa é esta entre o Pedro Passos Coelho e o André Ventura? Que é histórica já, não é? Foi do seu... E talvez tenha ali um bocadinho de amargura, não é? Porque André Ventura abandonou... Não, amargura no sentido de ter perdido Ok, sim, nesse aspecto. Um portentoso deputado dentro daquilo que podia ser o seu espectro político. Não podendo, o Passos Coelho acabou a abrir mais o seu espectro político para poder encaixar ainda o Andrezito. Foi isso que ele fez. Abriu, e agora cada vez que o Passos Coelho fala, eu não sei o que é que se teme mais. O Passos Coelho abriu a boca, o Cavaco abriu a boca. Eu acho que o Passos já está a superar largamente o seu antecessor defunto. Um marionetista por detrás dessas duas figuras que não consegue pôr os dois a falar ao mesmo tempo e tem de andar de um lado para o outro. Sim, se reparares, o Cavaco agora tem escrito. O Passos aparece, o Cavaco escreve. Ou seja, portanto, é mais fácil de gerir. O detalhe que eu queria aqui trazer a lume, que o André Ventura revela um aspecto, não sei se ele deixa cair a máscara, mas revela um lado apenas quando fala do Pedro Passos Coelho. E nos últimos dias, o senhor Pedro Passos Coelho, e daí ele consegue a proeza de ser omnipresente e omniausente ao mesmo tempo. Parece estar em todo o lado, mas ninguém sabe onde é que ele está. Não sei, dá-me a ideia que ele está a arquitetar qualquer coisa. Seja como for, acho que está aqui num terreno propício, porque tanto o lado do PSD como do Chega andam a tentar manusear a palavra democracia como se fosse barro. O barro parecia que estava a secar e eles cospem na democracia para aquilo ficar mais maleável outra vez, e o Montenegro, por diversas vias, usa a palavra democracia como se fosse uma vibe num comediante de Cascais. Usa a propósito e a despropósito. E recentemente, há dias, eu só vi este fragmento, não sei se há prefácio nem pós-fácio deste encontro fabuloso, em que o Pedro Passos Coelho disse que é chegada a altura de apagar a linha vermelha que separava o PSD do Chega. Sim. Foi há um dia ou dois que isto... E se tu reparares, pões no muto, que também não vale a pena ouvir as palavras do Ventura, também não, dali não arranca citação nenhuma. Mas se olhares para a expressão, fizeres um react às feições do Ventura, ele vai para sítios que nunca vai noutra situação. Há ali qualquer coisa, ele deixou aqui a máscara. De incontrolável. De incontrolável entusiasmo, de olha, o meu papá viu-me, finalmente, e eu estou muito... Ele estava ali no entusiasmo, quase a raiar o puto de Bibo que vê chegar o pai ao jardim infantário. Ele não se esqueceu de mim. E só faltou correr. Onde é que ele está? Deixa-me abraçar o senhor carequinha. Deixa-me... Estava uma... Eu nunca vi aquele estado do André Ventura. Já o tinha visto em menor proporção, mas relativamente ao Pedro Passos Coelho, quando o Pedro Passos Coelho começou a fazer a cortejar, ou ao contrário, já não sei quem é que começou a corte primeiro, mas aproximações, não é? Aqueles pássaros que às vezes lançam para encantar a fêmea, vão... O que é que há na floresta? Umas penas, umas conchas, e jogam assim, esperam, e mais ou menos foi isto que aconteceu. Não sei de que parte é que começou, exato. Mas o ritual está montado. E houve uma constelação de fragmentos. Este lançou uma concha, este falou de democracia desta forma. Olha, se calhar podemos aproximar-nos. E esta última interação, o André Ventura, parecia uma pessoa que conheceu o amor numa altura da vida que já não era previsto. E ele, ai meu Deus, ele viu.
E eu achei aquilo, por um lado, encantador, por outro, angustiante, porque Angustiante, é. põe o Pedro Passos Coelho no patamar acima. É como se fosse o boss. Não digo que é o último boss, mas é o boss mais acima do André Ventura. Neste momento, sim, sim. E isso, eu gostava de saber que ligações é essas, porque do Pedro Passos Porque Coelho... do outro lado também há, exato, porque do Exatamente. outro lado Mas nós já sabemos historicamente... até podíamos esmiuçar, que eu acho muito engraçado, esta coisa do Pedro Passos Coelho dizer abolir as linhas vermelhas, como se, Sim, se elas estivessem ainda, não é? Mas Houve sabes, tantas danças de um lado para o outro de... que as linhas ficaram apagadas, ficaram intermitentes. Não, porque pode ser, a linha vermelha estava naquele papel do multibanco, sabes, que depois vai passando o tempo, ela foi traçada alguns no tempo, mas agora passou-se 2 ou 3 anos e de repente a linha já não se vê bem, é um cor-de-rosa esbatido, e eles vão saltitando de um lado para o outro, e de repente vês o Montenegro num campo de mão dada com o André Ventura aos saltinhos. Que aquela linha foi inscrita na areia, não é? Foi inscrita na areia e eles acharam que aquilo era para todo o sempre. Como passaram, quer o PSD para o lado do Chega e o Chega para o lado do PSD, aquela linha que era contínua já está intermitente, já podem passar de um lado para o outro. Sim, e agora aparece o Pedro Passos Coelho, é para abolir. Isto já não está quase nada aqui. Tem de aparecer um arqueólogo. Ele quer agregar todos, não é? Porque ele quer voltar a ter o André. É como se fosse a maneira que ele tem de reconverter o André Ventura num militante do PSD novamente. Ele é agregar tanto que agora já estás cá em minha casa outra vez. Do ponto de vista das marcas, é quando uma marca maior aglutina outra. Sim, é o chapéu, não é? Isso depois tem vários nomes. E foi o Passos Coelho fez. Eles deviam usar eu acho que iam começar a usar Mas o partido chamar-se, como as marcas fazem, pelo menos durante um bocado, doravante chamar-se PSD tracinho Chega, não é? Ou Chega tracinho... By PSD. Não, e depois ainda temos, não sei se pode ser PSD, não é? Porque depois estão lá os outros que os fizeram ganhar. Parecendo não é? Os outros senhores que até têm alguns ministérios que lhes permitem abrir a boca e dizer coisas. Portanto, eu não sei se eles podem dizer isto é Chega by AD, AD baixa, porque depois na AD também está lá o Nuno Melo, não é? O lado hipnotizante deste governo é para onde quer que olhes sim. Não perde interesse, interesse. Olhas para o Ministro da Habitação, uau, o que é que se passa aqui? Olhas para o Ministro da Saúde... E há um que tu não sabes quem é, mas vai haver um tema, vai haver determinada medida que vai pôr perante os holofotes e ele vai brilhar. É garantido. Eu só me dei conta, eu já tinha levado com essa informação, mas como há tanta... É como se dá conta de que o Nuno Melo é o nosso Ministro da Defesa. E pensei, sim senhor. Sim. Acho que para já de todas as pastas parece-me claramente um indivíduo capaz de abarcar esta. E ele no outro dia disse o que disse, né? Disse sobre o... É citável ou não é citável? Ele disse que os ativistas que foram na flotilha estavam... Os terroristas, né? Como disse a nova Iniciativa Liberal. Ele não disse exatamente assim, mas ele disse que estavam de acordo com o Hamas, ou seja, estavam do lado do Hamas. Isto numa declaração pública, porque parecendo que não, qualquer dirigente político de um país tem que ter atenção ao que diz, no sentido em que malta de Israel ouve isto, né? Malta de qualquer país ouve aquela declaração e pensa, isto é fundamentado. Ouve este podcast. Atenção, que eu tenho percebido que muita gente ouve este podcast. Estou até incomodado com isso, na verdade. Mas ele disse isto, e depois quando alguém lhe foi dizer, mas você não pode dizer isto, porque você é Ministro da Defesa e isso é um bocadinho arriscado de estar a colocar a vida, não só dos cidadãos portugueses que lá estão, mas de todos, em risco, dizendo que eles apoiam um grupo que está em guerra com outro país. E ele disse, não, mas eu não disse isso enquanto Ministro da Defesa, eu disse isto enquanto Presidente do CDS. E o que eu sugeria, a partir da... Isto começa a ser... isto faz-me lembrar aquele vídeo, não sei se tu cruzaste alguma vez, vídeo, e que deu depois também no telejornal, que foi a Joana Amaral Dias a confrontar o Luís Montenegro num comício qualquer, estavam os dois a fazer campanha no mesmo sítio, e ela confronta-o a dizer, olha, você passou por mim na autoestrada, vinha a 200, e ele, eu não vinha certamente, e ela, não, vinha o seu motorista, mas já agora, diga-me, está aqui enquanto Primeiro-Ministro, enquanto Presidente do PSD, enquanto o quê? E ele não lhe responde, está a tentar que ela se cale, e ela diz, é que eu precisava de saber se este motorista
é de quem, afinal? Se é o motorista do primeiro-ministro, alguma coisa aqui está mal. Além dos 200 km/h, não devia ser usado neste tipo de contexto. E é por isso que eu acho que os membros do governo, tal como os polícias, os bombeiros, os militares, devem começar a utilizar uma farda, pá. Uma farda de quando estão no governo e outra para quando estão como membros dos seus partidos. Até era giro ver eu já não digo uma farda que às tantas podem acusar-te de mais um dispêndio inútil, um chapéuzinho bem identificado. Mas eu pensei na farda porque eu estava a ver o Montenegro todo com aquela farda cor de laranja das prisões americanas, estás a ver? Ok. Agora, com isto pode ser que até animava a ver. Agora, o Ministério Público pensa apresentar queixa-crime contra e vê-lo com o macacão verde. Será já era giro. Quando ele fosse chamado à colação, entrava naqueles desafios, mas isso não é laranja, isso é azul. Ou seja, sim. criava estes desafios de redes sociais. Sim, é caso deste burro. Há pessoas que veem o burro vestido de azul e violeta e outros que veem de branco e preto. E às tantas, os programas de debate político, e até não digo que perdiam ou ganhavam estatura, mas uma hora a discutir a cor da farda do primeiro-ministro. E repara como nós podemos, com esta ideia, mudar a sociedade. Mesmo os programas de comentário, de indumentária do Jet Set, poderiam também aqui ter um resvalo para a política. E, portanto, o que nós tínhamos aqui era a elevação da conversa e do comentariado mas aí nacional. Proponho uma mudança. A substituição do Marcos Mendes pelo Pedro Teixeira da Mota. Porque se calhar é uma pessoa mais abalizada para falar de frapelas. E humoristas, no geral. Um Salvador, como consultor... e às tantas caíam na armadilha sem se darem conta que, para alguns, alegadamente, o humor não é político e damos a volta... Estavam numa embrulhada e afinal são os gajos que são da... Como é que era o termo? Que era os da... Da estética? Os da estética e os da lírica, era uma coisa assim, não é? Sim, exatamente. E passavam a ser os da estética que faziam humor político. Bem, exatamente. Eu acho que esta ideia tem que ir avante, é fardar aqueles senhores. E assim o Nuno Melo não tem que explicar. Olha, eu disse aquilo enquanto militante do CDS, enquanto presidente. Eu estava com roupa de... Não estava. Estava com o meu fatinho de presidente de... Mas entrar nestes terrenos é sempre muito complicado porque olhas com um olhar condescendente para quem vota, seja no PSD, seja no CDS, seja nesse comboio mais à direita, mas centrando no Ministro da Defesa, não era expectável alguém sensato? Não é? Porque sim, não era expectável alguém sensato. É que eu já perdi essa esperança. É uma figura que já tem um historial de insensatez. Não é? Eu não sei que ele tenha um certificado pelo médico. Este senhor é tipo o síndrome de Tourette, mas em estupidez política, não é? Este gajo pode dizer merda ele já era Ministro da Defesa quando foi quando estava em Olivença, ele dizia, isto por acaso é nosso, isto devia ser nosso, atenção, mais uma vez eu não sei, ele estava ali como Ministro da Defesa, mas naquele momento em concreto, aquela frase foi como Presidente do CDS, ele não queria dizer enquanto Ministro da Defesa, não, senhor Ministro da Defesa espanhol, isto é meu, não. Acho que ele era mesmo como presidente do CDS. Realmente este governo tem-me surpreendido. E estes são os mais famosos, atenção. O Rangel são os mais já conhecias, estes já não são surpresa, não é? Surpresa é se ele se mostrar sensato. Mas este caso agora foi acometido pela sensatez. Se calhar era logo expulso, aquelas renovações que se fazem aos governos. Assim, não foi para isto que eu te, foi para isto que eu te convidei. Nós, ao pé de ti, parecemos insensatos. Mas seja como for, quem vai à frente, acho que ainda não falámos aqui, porque o último episódio já disse há assim algum tempo, ainda não falámos desta forma de ver o mundo do Luís Montenegro quando ele sai com a renda moderada dos 2.350. Não sabemos se é da cabeça dele. Depois de ouvir o ministro dele, eu fico só na dúvida se o ministro conseguiu convencer com aquele exemplo que ele tentou convencer o diretor do jornal Eco. Não conseguiu. Quando tu tens o diretor do jornal Eco, um gajo conhecidamente centro-direita, chocado com aquela afirmação, exatamente. E a contestar e a dizer, não, mas repare, uma família não tem esse tipo de rendimento. Ele, não, mas repare, nós fizemos o exercício à taxa de esforço de um casal. Isto é. Mas e depois ele disse a dada altura, Roberto, eu não quero acreditar que estou num país em que 5.000 e tal euros não é classe média. Eu não quero viver num país onde ganhar esse valor é considerado rico.
Ou seja, Pô, ninguém quer, nós também não queremos, mas a verdade é que os dados não é, demonstram, não é ser rico, mas não é a média, e logo aí tu não... Mas depois esfriando o debate, quando pensamos em pasta, não é uma pasta metafórica, não é uma pasta de Louis Vuitton, não é uma pasta, é uma pasta que tem um tamanho variável, que é além da pasta, ou seja, há outras pastas, ele pode dar, mas é expectável que dentro dessa pasta mais ou menos figurada, mas muitas vezes palpável, haja documentos. Documentos esses onde constem números a partir dos quais possa falar sobre Portugal, nomeadamente segundo o filtro que lhe calha, que neste caso é a habitação. Não é aquela falha, não, essa falha também ia dizer que é melhor, mas não, aquela falha do Moedas quando ele, em oposição a um argumento que lhe dizem que as ciclovias em Lisboa é que ele diz não morreram 20 e depois vai-se descobrir que não morreu nenhum. Essa falha também é impressionante. Porque às vezes os números, sabes, tu decoras, não te acontecia nos testes, tu decoras as merdas, e depois não era para aquela pergunta, era para a pergunta a seguir. E aquilo vem tudo baralhado, acontece. Se o gajo errasse 100 ou 200 euros, ok, mesmo assim, tu enquanto Primeiro-Ministro devias estar ao corrente disso, porque se tu não estás, quem é que está? Quem é que está, não é? Vais criando órbitas, não é? de ideias que achas que foram enraizadas na realidade, às vezes é tudo no ar, ou então com base num grupo muito seleto de pessoas que nós podemos, pessoas que ganham o seu dia-a-dia para chegar ao fim do mês e fazer contas, é assim que se calhar nós andamos a tirar a matemática ao longo da vida, depois chegamos ao fim, mas isto tiramos daqui, pomos dali, isto a matemática é muito fixe, enquanto choramos ao mesmo tempo. Ele, como vive noutro mundo, em que casas que ele tem dava quase para albergar uma região em Portugal. Aliás, há zonas do interior que não têm tanta gente. Exatamente, há aldeias no interior que não têm tantas casas como o Montenegro. E eu não sei que nível de quartos é que nós estamos a falar, se é quartos antigamente, se é quartos à moderna divididos em 4 e 5 para pôr indianos, ainda não sei de que dimensões é que estamos a falar, mas também não quero, porque também agora estar aqui a... ele vai entregar documentos também sobre isso. O que importa é falar no humor político, se no sítio onde o ministro deve residir oficialmente, se tem cortinados, se não tem cortinados. Isso é que interessa. Isso é que interessa, e nós ficamos todos contentes, estamos a humanizar o homem, e o homem fica todo contente a falar do Tony Carreira. Queres informação, pá? Então se o homem está desde setembro para entregar... Ele disse, eu entrego hoje. Eu já fiz isto no trabalho também. Eu entrego isto hoje. Ou na escola. Isto até amanhã está aí no seu e-mail. De repente passas um mês, quem nunca... pediu, também são muitos documentos, não encontrei aquele. Não vou estar a mandar isto incompleto para mandar 2 vezes. Isso disseste é revelador de uma cena que... Ou seja, ele, o Ministro da Habitação e por extensão o Montenegro, disse algo completamente estapafúrdio. Mas a convicção com que ele diz aquilo é fazer engenharia reversa, de onde é que ele tirou isto? Não, agora vamos até ao fundo. Onde é que estava essa informação? Exatamente, para desmantelar esta merda, ou os dados. E depois, é claro, saíam, batias com uma pedra, saíam botes expiatórios de todo o lado. Não, foi como a Ministra da Saúde. Aqui os meus assessores, não é? Os meus assessores enganaram-me, eu não posso confiar, sou a vítima. Enquanto estão a morrer pessoas e a nascer outras no hall de entrada. Eu não sei se é uma culpa mal solteira, se ela se casa, se ela... mas não. Sim, eu acho que são 2 pontos diferentes, não é? O facto destas decisões virem assim parece-me que tem a ver com o tipo de pessoas que está à frente não só dos partidos, mas depois do governo em si. Isto são pessoas, elas não representam a população no sentido em que elas vivem num nível económico, social, são pessoas de outro mundo, na verdade. Pessoas abastadas. Pessoas abastadas, pessoas que têm empresas, pessoas que ganham muito dinheiro, além do que... E não estou a falar do que eles recebem enquanto, né, se as pessoas forem investigar. Fala-se muito da Spinum Viva, mas eu não sei como é que se chama a empresa do Hugo Soares, do líder parlamentar do PSD, mas ele é o único funcionário da empresa dele, ainda hoje, e oferece 14 mil euros. E ele é deputado e é presidente do grupo parlamentar. Portanto, é óbvio que estas pessoas não têm ligação com o mundo real e, portanto, as decisões que vão tomar não só vão ser sempre dúbias no sentido em que
eles não vão prejudicar quem tenha muitas habitações, porque eles têm muitas habitações. Eles não vão prejudicar, ou seja, as medidas vão ser sempre de facilitar despedimentos, porque eles têm empresas, percebes? Vai ser sempre na lógica inversa àquilo que seria a representatividade do seu povo. E não, isto não acontece só aqui, isto acontece na maior parte dos sítios. O Brasil sofre imenso com isto, os próprios Estados Unidos sofrem imenso com isto, e eu acho que esse passo entre tu teres alguém que toma as decisões concretas, né, que estabelece regras, e aqui, por exemplo, a renda moderada e a argumentação de vários deputados da Iniciativa Liberal é que ela não estabelece os 2.300 euros como uma renda a fixar, mas pensar que isso não vai influenciar do ponto de vista de quem tem a possibilidade numa cidade como Lisboa, sabendo que pode fixar um valor mais alto e não precisam ser 2.300, pode ser 2.000, que já é absurdo, e a classe média portuguesa não vai alugar essa casa, o proprietário vai ter um benefício fiscal, e quem vai para essa casa vai ser um nómada digital qualquer, que alfira uma pipa de massa, que tem um IRS muito mais, que paga uma taxa muito mais baixa do que o português na mesma circunstância, e portanto, acreditar que o governo dizer não, 2.300 euros é uma renda moderada, não tem qualquer impacto no mercado, é tentar passar-nos um atestado também de estupidez, e essa lavagem até tem sido mais feita pela Iniciativa Liberal e pelos seus deputados nas redes sociais do que propriamente pelo governo. O governo disse aquilo pelo Miguel Pinteluz e vai bater sempre nessa tecla. Para mim está feito, está fechado, isto é um assunto fechado para eles. A tentativa de transformar isto numa sugestão e não numa forma de moldar o mercado parece-me perigosa. É não perceber, e eu diria que quem percebe de mercado até está aí, não é? Até está aí nessa facção da política e da parte económica, ou é deliberadamente a tirar areia para os olhos, ou é ser ingênuo, não é? Porque de facto não vai ser, sei lá, qual foram os exemplos que o Primeiro-Ministro deu, freio espada à cinta, não vai ser em freio espada à cinta que se vai pôr uma renda desse género, a menos que um nómada digital tenha condições para ir para freio espada à cinta, ou descubra freio espada à cinta. Mas em Lisboa isso vai acontecer com muita facilidade, porque o que não falta são pessoas de um alto nível social estrangeiro, daquele que o André Ventura não fala, a dar cabo da economia local, na verdade. E com a conivência não só deste governo, porque medidas como a desse benefício de imposto aos nómadas digitais é uma medida do governo de António Costa. Portanto, isto aliás, é mais uma... Até depois podemos falar nisso, até gostava de falar nisso por causa das autárquicas em Lisboa, da questão do voto útil e de tudo isso que eu acho muito interessante, que tem a ver com associar desculpa, só para concluir, de associar o Partido Socialista ainda a alguma referência de esquerda que possa... Parece-me um erro e uma forma de olhar para... Ou seja, para o nome, olha-se para o nome, é um Partido Socialista, mas eu posso criar um partido com um nome qualquer e ter toda a minha intenção política ser o oposto daquilo que o nome diz. E nós tivemos já várias oportunidades de ver, em vários anos de governação, que o PS não é um partido de esquerda. E, portanto, depois quando falamos do voto útil, acho que fica bastante evidente que o que se passa em Lisboa é estranho, para mim é estranho, esta ideia de combate, vamos juntar-nos ao inimigo para combater um inimigo. Isto, na verdade, é muito o que acontece, por exemplo, no Médio Oriente com os grupos terroristas. Não é? O Israel já apoiou o Hamas no passado para limpar quem lá estava na altura. Agora é contra o Hamas. Portanto, é como dá jeito. Esse lado ingênuo que estavas a falar, mesmo aquele que tivesse entrado no carrossel há uns anos, não tivesse forma de chegar aos dados, mas seja como for, tudo o que acontece com o pretexto de o mercado vai nos salvar e temos logo o resultado a seguir, que não é isso que acontece quando o preço dos combustíveis foi deixado, o Estado deixou de fixar, de regular. Não foi isso que aconteceu mesmo na última fase do António Costa, quando tentava controlar o preço depois às tantas às tantas é um folclore, o cabaz, isto é o que os portugueses, e depois baixa-se o IVA, mas percebe-se que
tu vais fazer um trabalho de campo, se compensa. Vais fazer um trabalho de campo que não é preciso ir para a Amazónia fazer antropologia, basta ir a um hipermercado, é muito mais fácil. Eu também sugiro isso aos biólogos, em vez de irem ao jardim zoológico. Tem muita matéria. É basicamente a mesma coisa. As cidades estão a crescer, o homem está a se espalhar e vai chegar a um ponto em que as sobras de uma floresta é pouco que difere de um jardim zoológico. E o que poupamos, e além disso, dá aqui a volta, é pelo facto de ir ao jardim zoológico estás a ser mais amigo do ambiente do que ir, não é? Isto a Greta à prova, mesmo sem saber português. Estava a falar do mercado, dos preços. Os preços do supermercado baixaram o IVA e sim, no fundo compensou do outro lado. Tu vais e percebes que isto não baixa. E quem perdeu receita, na verdade, foi o Estado e as entidades que gerem os hipermercados até aumentaram os seus lucros. Em termos coletivos, não temos armas, ou se há armas, nós não conseguimos unir-nos de forma a que isto pelo menos não atinja estes níveis que estão a atingir. É demasiado escancarado. Parece-me que esta é a nova fase do capitalismo. Antes havia uma velocidade moderada, havia algumas desculpas, estava tudo envolvido numa boa educação, numa suposta humanidade, e agora descobriu-se, há palavras que são pomposas, nós queremos estar associados à sustentabilidade, humanismo, humanização, humaniza-te, como diz a Mel. O que dizes e o que fazes, estão de costas voltadas. E nós não temos forma de chamar este fenómeno, isto não pode acontecer. Tem de haver algum mecanismo de afinação democrático. Esta entidade diz que as despesas, porque houve lá uma guerra, houve 2 pinguins que desentenderam no jardim zoológico e os preços dos cereais subiram, e agora sim, mas... E depois, mas o azeite não leva cereais. Um ano em que... Mas a produção desta matéria-prima triplicou, sim! Mas houve um dia que um CEO da nossa empresa não trouxe gravata e isso afetou... Ou seja, a sua disposição para aquela reunião e o que o gajo decidiu nesse dia. Não compensou o facto de haver estudantes. E andamos sempre... Não há forma de... isto não pode ser, isto não pode ser. Eu acho... Há aqui alguns pontos mais tensos que se calhar não vamos conseguir falar hoje, não sei se nos próximos. Há aqui alguns... Há um livro que ainda não li, que quero ler, que é o Dogma da Antiviolência. Saiu em conjunto com Língua Morta e outra editora que não me recordo. Mas a ideia que me parece graçante, e é por isso que o Luís Montenegro e outros da sua estirpe dizem o que dizem, quem está em cima perdeu completamente o medo de quem está em baixo. Era isto que impedia certos níveis de arrogância ou certo nível de discurso. E isto não apareceu agora, é um crescendo. Claro, o discurso vai rasgando ali, vai pondo assim a cabeça num sítio e diz, agora posso, e vai-se... Podes fazer várias etapas. Se quiseres fazer uma historiezinha rápida, o momento em que o Pedro Passos Coelho diz, não sejam piegas, isto, uns 5 anos antes, era impensável. O pessoal passava-se da cabeça... E hoje em dia era absolutamente irrelevante e tu não irias recordar-te que ele teria dito isso. Exatamente. E isto é um bom ponto para veres o pulso do teu tempo. O facto de aquilo na altura já não surtir bem efeito, 5 anos antes o pessoal passava-se dos cornos de Portugal, fechava. Hoje, uma coisa mais intensa, mais atroz, também já não passamos cartão, e vai sempre num crescendo. E às tantas vamos acabar por dar o Prémio Nobel da Paz ao Luís Montenegro, porque não vai ser ao Luís Montenegro, mas para viver. Mas vai ser ao Trump, não é? Depois é que até há uns meses parecia mas só um ponto. Se realmente acontecer, que me parece engraçado, mas não é tão distante do episódio em que o Obama ganhou o Nobel da Paz. Sim, não é nada distante. Não é assim tão distante, porque o Obama era só mais discreto. Beneficiou de uma propaganda, porque vais dissecando o Obama, e é uma figura mais bem falante, mas na prática houve até aspectos que o Trump melhorou. Na questão, agora não sei porque ele nesta nova fase está... Agora já está destruído. Mas antes desta fase translocada do Trump, pensando no primeiro mandato, não há grande diferença, e em alguns aspectos o Obama até foi pior. A nível de direitos... Em termos de guerras e tudo, o Obama, eu estava a tentar lembrar-me se foi no livro do Jonathan Crary que eu li, ou se estou a confundir a referência, que não houve foi o único presidente em que não houve um único dia da sua presidência
É no Terra Queimada, será? Eu recordo-me daí. Em que ele refere que não há um único dia da presidência de Barack Obama em que o país não tenha estado em guerra com outro país. É o único. Mas não há essa. Mas o marketing à volta também é interessante. Esse vai ser daqui a uns anos, se ainda houver mundo, quando isto já arrefecer tudo, quando já não houver Obama, nem mulher do Obama para interferir na família do Obama, vamos olhar para trás. Isto houve aqui uma leitura, uma lavagem, um erro de leitura tremendo. Sim, no entanto, como o Trump está em vias de superar. Agora no segundo mandato parece-me que está em vias... Não sei, porque ele faz de um lado e depois pisca o olho para o outro, porque repara, esta situação de Israel e da Palestina, ele vai conseguir sair daqui como um herói. Ele vai sair como o indivíduo que acabou com um conflito duríssimo, difícil de dar volta. Sim, isso vai ser... Isso vai ser muito, muito importante para aquilo que ele quer construir. Se ele o fizer, é claro que estamos sempre aqui... Claro, não, ou seja, não digas que eles não são fiáveis, Roberto. Estas pessoas, até para o Trump, estas pessoas não são fiáveis. Repara, estamos a falar com dois... Seja como for, se por acaso ouvi hoje que o Trump estava metido e estava em princípio o desenlace da guerra, uma guerra que dura há não sei quantas décadas, se ele realmente conseguir... de forma... Não sei quantas décadas. Ainda ontem ouvi um historiador português que muito me desapontou, que é Rui Tavares, a dizer que esta guerra começou há 2 anos. Fez no dia 7 de 2 anos. Um historiador de esquerda disse esta frase e não disse para os amigos. Ele disse esta frase para jornalistas. Mas o Rui Tavares, já que agora fazemos aqui um parênteses, por acaso gostei muito de ver... Achas que ele ouve? Não sei, às vezes espantamos-nos com as pessoas que ouvem. É que às vezes... O que é que suscita a audição ou o desdém? Às vezes as duas coisas são compatíveis. Estava a pensar como excludentes, mas às vezes são compatíveis. Eu próprio às vezes vou consumir coisas só porque odeio. Quem nunca... Só depois não digo mal, mas fico... Mas consumo. Não dizer mal, eu acho que o dizer mal... Não digo mal, ou seja, não vou lá para a página dizer... Mas se calhar eu vejo linhas direitas. Eu vejo linhas direitas. Para espumar da boca durante 50 e tal minutos. E aquilo é visceral para mim, mas eu vejo sempre. A respeito do Rui Tavares, dou uma no cravo e outra na ferradura. E aqui o cravo, não sei se é o do 25 de Abril, se é outro cravo qualquer, mas li recentemente o livro dele, aquele dos corninhos, como ele não gosta de ser chamado, mas é sobre... da China. Sim, é sobre as guerras culturais. Versa sobre as guerras culturais. Ou a brincadeira sim. É dois trocadilhos em volta de duas palavras. O livro é interessante. Não é extensivo, não é extenso a nível de vamos procurar os membros todos, mas é interessante. Hipócritas e oligarcas, não é? Mas com trocadilhos pelo meio. Ou hipocritões e qualquer coisa, algo desse género. Não é isso que está... Se fosse expurgado de trocadilhos, seria isso que estás a dizer. Mas às tantas houve aqui e é exatamente, eu não quero cá trocadilhos nem em títulos, desculpa lá, mas isto para dizer que parece-me um bom livro e parece-me um ponto de partida para perceber o que é isto das guerras culturais e como elas se entrelaçam umas nas outras. Parece-me que fez um bom trabalho e gostei do livro. Não obstante, recentemente vi, até foi a minha namorada que viu um jornal vanguardista que às tantas é uma brochura e depois mas isso não interessa, ainda que possa haver aqui uma ligação do programa do livro para Faro. E tu começas a ler aquilo e isto foi gerado pelo ChatGPT. Ou seja, não há nada, é que é tudo bué geral. Tu queres o bem para a região, mas é bué geral, também não te queres comprometer com nada, não é? Porque isto tem que dar para esta cidade e para todas. Mas isso não é exclusivo da zona de Faro. Se lês para o que foram as eleições para as legislativas, o programa já dizia: eu posso fazer uma coligação com o PS, com a Iniciativa Liberal. Eu vou para qualquer lado, porque eu quero é o bem. Já é uma espécie de PAN, percebes? Já dá para... Sim. Mas reparares, não são esses partidos que crescem, efetivamente. Ou seja, os partidos que não se ligam de facto não se posicionam afirmativamente num sítio, são esses que crescem. São esses que nós vemos que com o passado do tempo
tem um impacto nas pessoas. Queria dizer qualquer coisa, me recordo de algumas crónicas quando ele escrevia no Público e recordo de uma momento específico em que ele utilizou 20 ou 30 vezes a palavra eu. Quando estava a falar, e assim, é um bocado estranho o historiador estar tão focado, mas pronto, calhou. Mas ainda não havia chat GPT para dar aquela... Exatamente, mas isso é aplicável ao livro ou a outros. Eu li algumas coisas aqui da minha zona e isto, seja da CDU... Sim, seja não há substância. Exato, e isso é um bocado angustiante. Não há medidas. Por acaso aqui eu tenho constatado que alguns têm medidas concretas, o que é giro, porque depois também dá para medir se esse partido ganhar. O que é que foi feito? Olha, tinhas esta ideia. Porque o que eu sinto, e muitas vezes também no próprio governo, é tu não podias perspectivar nada disto que a AD está a fazer. Nada. Porque nada daquilo estava no programa. E portanto, para que é que serve, na verdade? Ou seja, se estamos a votar no quê? Se há aquele documento, não é? E nós achamos que quem está ali está a reger-se por aquelas ideias que tem e que apresentem debates e coisas do género. Mas aí falta um mecanismo de afinação. Devíamos estar salvaguardados. Nós votámos para... Nós até entendemos algumas variações, mas não mostrem uma coisa e depois vão fazer outra coisa qualquer. É como se houvesse um panfleto de sombra. Mas nós nunca mostramos o verdadeiro panfleto. Alguns seletos, se calhar, recebem um verdadeiro panfleto, não é? Meia dúzia sabe. Fica disponível. E depois os outros recebem uma coisa que nada tem a ver com aquilo que vão fazer, eventualmente. Não temos um mecanismo de afinação. Mas é isso, esse mecanismo era importante. Era importante dizer, não, mas reparem, há aqui qualquer coisa que está errada. Vocês não falaram nunca nisto. Não diz no vosso programa a reformulação gigantesca que está aqui a acontecer no Código de Trabalho, na legislação, não dizem lá nenhum, já fui rever depois, porque é mais interessante ver depois, não é? Dizem, não, isto não está em nenhum ponto a dizer que isto ia acontecer. Não... Mas é isso, quando tu fazes um programa que depois também não tem medidas concretas, é difícil que te apontem o dedo. Então você está a fazer uma coisa, não é? Aqui para as câmaras, não, eu não disse. Na verdade só disse que aqui íamos resolver o problema da habitação, mas como? Depois logo se vê, pode ter uma ideia ou outra e depois não tem base com a realidade. Não sei se notaste algumas acho palavras. Que na Câmara é mais fácil, não é? Porque tu tens problemas muito, muito... Aqui há sempre um partido que diz, há aqui um troço de autoestrada que é importante tornar gratuito para aliviar o trânsito que existe na vila e não sei o quê. Portanto, são coisas muito concretas, não é? Eu não vejo porque é que numa Câmara ou numa junta as coisas não são mesmo concretas, não é? Porque as pessoas sabem, as pessoas que moram sabem coisas concretas do... Eu acho que é por isso que o João Ferreira está a ter o impacto que tem, porque ele fala mesmo de coisas concretas, porque ele domina os assuntos concretos que tem à sua disposição, além de ter a experiência, fala de coisas que efetivamente as 3 pessoas que ainda moram em Lisboa, portuguesas, ainda se revêem nesse... Em jeito de remate final, eu estou aqui a ler um livro do... Espera, remate. Eu antes de fecharmos, lembra-me da receita. Pá, eu acho cola. Como estamos numa fase em que já tudo pode ser dito, tudo cola com tudo. sim. Estou aqui a ler o livro do Zizek, há pouco tempo, Contra o Progresso, e logo nos primeiros ensaios, o ensaio O Progresso e as suas vicissitudes, vou ler este parágrafo porque acho que de alguma forma tem que ver com isto que acabámos de dizer. Vou tentar não tropeçar muito. No início do terceiro passo, realizado por Christopher Nolan, o mágico faz um truque com um passarinho que desaparece numa gaiola que ele achata sobre a mesa. O gaiato na plateia desata a chorar, perturbado por o pássaro ter sido morto. O mágico aproxima-se dele e conclui o truque, fazendo aparecer delicadamente um pássaro vivo na mão. Mas o rapaz não fica convencido, insistindo que deve ser outro pássaro. O irmão daquele morreu. Terminado o espetáculo, vemos o mágico sozinho a deitar um pássaro esmagado ao lixo, onde se encontram muitas outras aves mortas. O rapaz tinha razão. O truque não poderia ser realizado sem violência e morte, mas a sua eficácia depende do ocultamento do resíduo sórdido e destroçado do que foi sacrificado, descartando num sítio onde não será visto por alguém que tenha importância. É aí que reside a premissa básica de uma noção dialética do progresso. Quando surge um novo grau superior, tem de haver um pássaro morto, ou um pássaro esmagado a algures. Basicamente é o capitalismo. Muito bem. O capitalismo é esconderes o pássaro morto. O novo vem sempre acarreta um conjunto de cadáveres. Não é? Sim. E os cadáveres ou podem estar muito próximos, mas como
É que há como fator que o Zizek, pelo menos em Sensei, não vai mais longe, podia ter especificado, ou melhor, adentrado nesta coisa da magia para o cotidiano. O que é a magia? Podia ir pelo consumo, ou esta velocidade que não nos faz dissecar o cadáver da magia. Como nós estamos tão embriagados pela magia, seja a magia da velocidade, seja a magia do consumo, nós às tantas acreditamos que tudo é mágico, não é? É isto que o consumo, a publicidade, algumas ideias até mais fanáticas, a simplificação mágica das coisas faz com que acreditemos que aquele pássaro que desaparece e depois volta a aparecer é o mesmo pássaro, quando na verdade há um pássaro descartado a cada número de mágica. E ou parece-me que isto... uma espécie de pássaro já quase extinta para ir aparecendo um pássaro novo. E das duas, se a mágica for muito forte, o mágico não se dá ao trabalho de afastar os cadáveres dos pássaros, pode pô-los ali à volta, e mesmo que sejam detectados, como nós não fazemos um exercício muito depurado, basta dar uma desculpa, não, mas este pássaro não tem nada a ver com o outro, não tem nada a ver, pá, morreu, não sei, também, ok, ficamos contentes. Sim, não tem ligação direta. Os jornalistas também não se importam, bom, há mais que um pássaro no mundo, os pássaros morrem, há pássaros vivos e não adentram mais no tema. Se realmente houver, a magia ainda não for forte o suficiente, aquilo que seja as indústrias de moda fazem é põem os pássaros mortos para outros países mais ao longe. E assim, tu não tens de conviver... Para os países pobres, não são países explorados, nem mas de uma forma... recebedores de lixo. De uma forma de navios de merda às vezes. Tu tinhas aqui uma ilha. Mas vocês têm imensas ilhas, atenção. Vocês têm mas imensas isto não ilhas. ficava bem forrado a Adidas. Mas isto está a cair para a água. Isto vai cair para a água. E os animais... Olha o barulho. Vai aparecer um pássaro novo, repara. Olha. E depois abrem-se as mãozinhas e lá vai um pássaro novo. Isto diz da plateia. Se a plateia, pelo menos, não se questionar o puto, mais uma vez, este puto é da família do puto que disse o rei vai nu. É aquilo que há aqui qualquer coisa, não é? E a ideia nós temos que calar estas crianças. Isso que já vimos ontem o André Ventura junto a crianças, não sei se viste essa imagem. Não vi. Assustadora, que é uma criança ao lado de André Ventura a dizer, sim, eles têm que ir para a terra deles, que aqui é para os portugueses. Uma criança que devia ter uns 8 anos. É para vermos onde é que ele está a chegar. É para anular esta ideia de que os miúdos... Há sempre um miúdo que identifica a verdade, não é? Que ainda não está completamente com o olhar toldado neste caso pelo capitalismo, que consegue olhar e dizer assim, não, o rei vai nu, ou consegue olhar e dizer, esse pássaro não é bem o mesmo, não é? Ou este irmão gêmeo, isto é a Sofia Alves na mesma, não é? Isto está aqui qualquer coisa, isto não faz sentido. É que depois há logo um crítico. Portanto, se começares a moldar os miúdos, torna-se mais fácil. Sim, mas o miúdo, ok, ele tem um lado de inocência, mas depois também tem o lado da manipulação. É muito fácil manipular o miúdo. E uma vez perdida a inocência, por muito que o homem queira, por muitas idas ao Tibete, aos Himalaias, não vais encontrar a tua inocência no mosteiro. Bates à porta do mosteiro, o monge, por favor, tem a minha inocência? Não. Então, o que é que o próprio monge diz, não tenho, mas dá aí 20 euros que ainda não comeu nada. Exatamente. Mas há aqui uma ligação com o outro livro que eu mencionei há uns tempos, que é o Abrandar e Morrer. O capitalismo, ou esta forma de capitalismo selvagem, nem estou muito importado na definição dos termos, porque isto pertence à mesma esfera. O neoliberalismo tocam-se e sobrepõem-se. São vistos como o maná, a única forma, mas eles descuram sempre a coluna dos pássaros mortos. É bom ou nunca teve melhor porque descuram qualquer tecnologia. Eu não me recordo de quem é o autor desta frase, mas é uma frase daquelas verdades absolutas, que qualquer nova tecnologia engendra um novo acidente. E vender, agora com a inteligência artificial, a melhor coisa, mas irá gerar um novo acidente. Porque a inteligência artificial que nós vemos é o tal pássaro... tu não sabes, é o tal novo pássaro, não é? Exatamente, não sabemos onde é que o pássaro vai morrer, não é? Onde é que ele vai ser escondido, porque o mágico também vai ganhando truques, mas parece-me que o que é que acontece às vezes, sei lá, na comédia, quando se torna mais política, e aqui é uma crítica em relação a alguns dos comediantes ou a alguém que possa eventualmente estar a ver ou ouvir isto. Se houver uma crítica em relação ao número de mágica, alguém que dotado de um elemento mais infantil, pelo menos questionar-se. Não estou a dizer que ele já tinha chegado à conclusão que há pássaros mortos envolvidos naquele número. Questionar-se. Será que
estás a quebrar o idílio, não sei, estás a. E isto pode ser custoso, porque se estás na dúvida se estás a ser enganado ou não e descobres que estás a ser enganado, em princípio, estou satisfeito, fui enganado. Em princípio, não é isto que vai acontecer. Mas eu parece-me que ficarmos só neste patamar de vamos partir do princípio que ninguém engana ninguém. Isto é magia, vamos acreditar na magia. E isto, como nós estamos, ou a grande parte de nós, em maior ou menor grau, hipnotizados pelo capitalismo, mostra também a nossa fragilidade intelectual. Há pessoas para as quais não há pássaros mortos. E isto depois fica impossível a conversa. Ou nem vale a pena pensar se há. Porque depois fica muito difícil. Se tu sabes da existência de pássaros mortos e a outra pessoa nem sequer concebe a possibilidade, mas os pássaros não são eternos. Sim, não há diálogo. Como é que consegues estabelecer diálogo? Não consegues. Mas isso levanta aquela questão de será que ainda é, ou seja, com o mundo como ele está ali a viver se calhar um cenário de absurdo em vários pontos e em vários níveis, também não retira ou torna mais difícil à comédia e à arte em geral ser essa disrupção, ser essa linha. No outro dia, foi nesta semana, há uma manifestação pró-Palestina no Reino Unido e a imagem que há um senhor velhinho, cego, que é preso pela polícia por estar nessa manifestação. E o que tu vês é o polícia a dar assim o bracinho ao senhor cego e a levá-lo para o carro da polícia. E tu pensas, isto podia ser comédia, não é? Podíamos estar aqui e era uma comédia até disruptiva, não é? Estamos aqui a dizer que numa manifestação os polícias vai tudo à frente, até um velho cego e cairia o Carmo e a Trindade, não é? Se alguém fizesse estes sketches. Mas aconteceu, sem comédia associada àquilo aconteceu. Isso não torna o trabalho também do comediante e do artista, não é? Seja ele qual for, muito mais difícil, ou seja, de fazer essa fricção com o mundo e tentar rompê-lo de alguma forma e ir para outros sítios. O mundo já está aí para outro sítio sozinho, sem a ajuda da arte. O mundo está a testar a sua elasticidade sozinho, seja por questões políticas, por decisões sociais inconscientes, ele está a ser testado sem auxílio às artes. E eu acho que isso reduz tanto o espaço que as artes têm, que depois nós ficamos com aquele humor Globos de Ouro. Ficamos com aquele humor... este humor é ótimo porque não ofende ninguém. Exatamente. Não ofende ninguém, não serve também grande coisa. É aqui um bocado de pastilha elástica. Mas é aquele humor, há um certo tipo de humor, mesmo dentro desse tipo de humor, há um humor ainda bom, mas é preciso pensar em algumas one-liners do Groucho Marx. Ficam-se apenas no jogo de linguagem e só muito doentiamente é que tu percebes um alvo naquilo, ou seja, e mesmo que tetes um alvo, percebes isto está de cara. Sim, mas quando eu digo ofender, não precisa de ser uma pessoa, pode ser uma ideia, pode ser a linguagem em si, não é? Se calhar essa piada pode ofender um linguista, não sabemos. Sim, esse tipo de não ofensa, eu acho que... o que as pessoas dizem em relação a esse tipo de humor, não ofensa, é assim, é que não tem um alvo definido, uma pessoa concreta. Mas esse tipo de humor, eu pelo menos quando ouço ou vejo esse tipo de humor, eu fico sempre com a ideia que essa é a mensagem oficial e oficiosamente está a decorrer outro espetáculo, não é? Com o que não é dito. Exatamente. Havia 2 espetáculos e tu depois escolhias. Tens este aqui, o que é dito e o que não é dito. Isso era um grande filme. É? Isso era um excelente filme, que daqueles, sabes, aquela tecnologia que permite, eu agora não me lembro do nome disso, mas é já tens alguns anúncios até que depois estão disponíveis no YouTube, tu carregas aqui e segues a história por ali, e tu fazeres um filme interativo que fosse assim, que fosse, estes são os Globos de Ouro, e depois a pessoa, mas se quiser ver a versão não oficial, carrega aqui, tu carregavas e vias exatamente a mesma coisa, com as mesmas pessoas, mas com o discurso real isso era incrível. Ou mesmo dois solos. Havia um solo em que era nos moldes que a sociedade acha que deve ser. E depois há várias palavras que... A minha mais recente embirração é com o termo elegante ou deselegante. Esta dualidade que é muitas vezes utilizada por humoristas nesta situação, para não estar sempre no abstrato.
estão a falar de um humorista ou de um trabalho de um humorista e nunca chegam a dizer o nome, seja do projeto, seja do humorista. Aquilo que eles estão a fazer, achando que é elegante, é deselegante. Porque assim o outro não tem forma de se proteger ou de criticar. Isto seria... proteger ou sequer de lidar com essa questão que se calhar não tinha visto. Não é? Tu quando fazes uma coisa não vês todos os ângulos dessa coisa. Exato, mas vamos lá ver. Isto, acreditando que somos seres maduros, a ideia era isto ser um diálogo contínuo. Tu dizias, eu depois dizia qualquer coisa, isso, podíamos levar isto até ao infinito. Mas isto também já é a geração daquele cubo de Kubik que é aquele que é todo igual, sabes? Já conheces esse sketch da Porta dos Fundos, é um sketch que ele chega com um cubo que é todo castanho e depois a contracena, que já não lembro quem é, diz-lhe qualquer coisa como, mas isso assim não serve para nada, não é? Ninguém resolve isso já está resolvido. Ele, sim, mas pelo menos temos todas as crianças felizes, ninguém fica triste por não conseguir e pelo amigo conseguir. Pronto, assim, este cubo é igual para todos, toda a gente consegue. E essa dificuldade de gerir a sua própria frustração depois desemboca nisto. É deselegante eu dizer que não gostei não gostei do barman. E eu fico chocadíssimo. Porque, mas eu escrevi aquilo, mas nós realizámos aquilo com tanto amor, produzimos tudo, fizemos... mas é um objeto que está sujeito à crítica, que está sujeito a ver um lado que tu não viste e que podias ter ido para outro sítio. Esse debate até é o mais interessante, na verdade. O não gostar não chega a ser crítica. Não gostar não é nada. É aquela coisa que o Ricardo Pereira disse há uns tempos, que é o não adoro. Sim. Adoro. Mas isso é um eufemismo. Por via, isto é engraçado, qual paranoia que estou a ligar os pontos todos. Porque isto vem na linha do elegante-deselegante. Como acham que dizer gosto, ou neste caso não gosto, é deselegante, optam pelo não adoro. Só que o não adoro às vezes é mais revelador que o não gosto ou detesto. Sim. Não é? O facto de um comediante dizer não adoro em relação a outro projeto está a revelar o seu próprio medo em relação ao sistema, que claro, muitas vezes contradiz aquilo que ele acabou de dizer anteriormente, que pode-se dizer tudo. Mas isso aconteceu esta semana. Eu lembro-me de há uns tempos tu teres partilhado, acho que foi no podcast do Daniel Oliveira que teve o Bruno Nogueira. Tu partilhaste aquele pedacinho e provavelmente sabes melhor a citação do que eu, mas no fundo é um humorista supostamente conhecido pelo seu deslimites, né? Usando os deslimites do humor, e acaba nesse episódio a dizer sim, que há ali coisas, no fundo aquele recado é para a Joana Marques, não é dizer que há ali coisas que a Joana Marques faz que ofendem, que é muito desagradável, que ela devia parar, no fundo é isto que ele está a dizer, e ofendeu amigos dos meus amigos. E quando sai agora, na semana que passou, o resultado do julgamento da Joana Marques, ele é um dos convidados para falar e é um dos maiores apoiantes daquela decisão e da Joana. Pá, eu acho estranho ninguém dizer, mas este indivíduo não está a ser contraditório com aquilo que ele... Não foi há 2 anos, ou há 3, ou há 5, não, ele disse isto há uns 2 meses, no máximo. E utilizou uma expressão que agora entrou em voga, não sei se ele foi um dos seus evangelista, que é o gostos ou não. Eu achei muito. Foi a partir dele que eu comecei a detectar a recorrência do gostos ou não. Ele diz muito ou gostos ou não, às vezes é gostos, às vezes é gostos. Ou seja, no geral, já me parece uma muleta de pés de barro. Mas neste contexto em que alegadamente está a defender a colega, dizer gostos ou não parece fraco, não é? Yeah. Tipo, gostos ou não de Cristo, o gajo. O gajo tem as suas coisas. Yeah. É engraçado como há estas incrustações no discurso, até que depois já há um consenso, não digas isso, mas mudamos para outra, nunca vamos para um... É isso. É um bocado como as palavras que são proibidas porque ofendem, não é? O velho, o idoso, nós vamos saltitando e não percebemos que não tem a ver com a palavra, tem a ver com o nosso uso da palavra, tem a ver com a força que nós lhe damos. Eu posso começar a chamar, há uma palavra bonita, borboleta, não é? A palavra borboleta é uma palavra à partida bonita, mas quando ela começou a ser usada para ofender homossexuais, passou a ser, a culpa não foi da palavra, não foi a palavra nem que disse, olha, eu agora, nem da borboleta, eu agora sou uma palavra extremamente ofensiva. Não são as palavras, não têm uma conotação, e que depois, se tu começares a usar séniores como usas velhos, em termos depreciativos, a palavra séniores vai deixar de fazer qualquer sentido e vai assumir a posição, e depois voltamos, olha, e se começássemos a chamar velhos aos séniores? Olha, parece-me excelente, e voltamos. Mas aí há um fenómeno paralelo que quando... há aqui 2 ou 3 coisas, mas tentando ser o mais sintético possível. Há o
o familiar e o estranho. Muitas vezes aquilo que nós achamos que tem um peso ou, não, ou deixa de ter tem muito a ver com o facto de dizermos ou ouvirmos muito ou pouco determinada palavra. Só que paralelamente há os termos em inglês que estão a crescer e às vezes nesse rol de ideias que nós estamos a tecer saltitamos de termo em termo português e depois, mas nós só sabemos dois termos para isto, vamos saltar para o inglês, mas suponho que vai acontecer a mesma coisa. O problema não está também na língua, a conotação, quando começar a ficar demasiado carregada negativamente, vamos saltar. É aquilo que está a acontecer à volta da palavra nigga, não é? Sim, é um exemplo clássico. Nos últimos 10 anos, se for preciso, já passou por 10 termos. Às tantas percorrem o dicionário todo da língua inglesa. O problema não está na palavra, não é? O problema é um bocadinho de nada, mas é um bocadinho mais profundo do que o uso da palavra. Tem mesmo a ver com... É um problema social, não é um problema de escolha de palavras. Há aqui o detalhe. A semana passada fui ver uma peça de teatro que era uma readaptação de uma peça antiga de dança e depois há ali mas era sob a luz da comunidade LGBT e depois houve uma conversa após, onde eu também estive ali a falar com o pessoal. Falou-se muito da metamorfose, meti o bedelho para armar um pingarelho, falei do vídeo, etc. E bem. Ali para armar o pingarelho, que seja uma paródia ao lago, o lago não no sentido de Narciso, mas como o início de uma metamorfose, referindo-me à peça. Mas o que eu notei, seja na peça, seja depois na conversa, é que estamos a falar de depois, além daquilo que interpretam, que estava às vezes mais visível ou menos visível, estamos a falar de pessoas que pertencem à comunidade LGBT. Uns são gays, outros trans, uma pessoa que era amputada, ou seja, é um grupo de pessoas, aquilo que não é normalmente o cardápio de corpos que nós somos brindados todos os dias em publicidade. A minha preocupação, seja naquilo, seja noutras coisas que eu às vezes vejo, começou-se logo com uma coisa que me faz confusão, mas também não me cabe a mim dizer, não façam isso, que é o início de uma conversa eu quero ser chamado por este pronome, etc, 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 sendo que naquele caso era um curto-circuito, porque fazem a apologia da metamorfose e iniciam a dizer isto é estanque. Eu sou mudo, eu sou uma nuvem, eu sou não sei o quê, ando sempre a mudar, mas isto é estanque. Ou seja, é um contrassenso quanto a mim. Não é esse o ponto. É o ponto de, às vezes, um termo ou uma expressão ofensiva passar a ser uma mais de acordo com aquilo que querem ouvir. Tudo bem. Só qual é a minha preocupação? É que, por vezes, a luta acaba aí. A pessoa que era denominada uma coisa que não era do seu grado passou a ser alcunhada de outra forma que é mais do seu grado, mas a realidade manteve-se. A falta de... nós já brincámos com isso no passado, não é? Com o sem-abrigo e a pessoa na situação de sem-abrigo. Exatamente. É irrelevante, porque a pessoa continua a morar na rua. Mas, ao nível da pessoa que antes era avisada pela ofensa e agora alegadamente está num sítio melhor, e parece que baixou a vigilância, ok, já obtive um crachá com o qual eu me identifico, já não preciso lutar, e depois outras pessoas que podem ser simpatizantes da causa ou pelo menos estarem críticas em relação ao mundo que as rodeia. Parece-me que isto é sempre... Nós abdicamos da luta facilmente, parece que estamos sempre a arranjar um motivo para abandonarmos a luta ou a causa. É? Ok, já está, merda para as cartolinas, merda para isto tudo, está feito, acabou, ganho civilizacional. E baixamos a vigilância, deixamos de estar vigilantes em relação àqueles que visam melhorar, aqueles com poder. Como mudámos da palavra sem-abrigo para a condição sem-abrigo, agora vamos ser vigilantes para ver se isto tem medidas concretas no mundo. Porque se não tiver, ok, temos de voltar ao início, porque isto só for um jogo de pirotecnia. Sim, porque se não tiveres essa nova palavra, vai, com o passar do tempo, ter a mesma conotação que a antiga tinha, porque a situação é exatamente a mesma. Mas eu acho que isso são as dores de... Isto também parecendo que não são esta questão dos pronomes e tudo, ou seja, são movimentos que também não têm muito tempo e parecem o princípio de algo. E eu quero acreditar que não se cingem a isso, não é? Que as pessoas estão a tentar e que é só a bandeira inicial, mas é uma bandeira curta, porque não... Mas lá está, nós também, eu não sei o que é, ou seja, não consigo exatamente colocar-me naquela posição, não é? E entender
a importância dessa utilização de um determinado pronome. Percebo que possa ser uma coisa importante e vista por nós não ter absolutamente importância nenhuma, não é? Isso acontece em coisas triviais em casa. Tu a dividir a casa com alguém, há uma coisa qualquer que a outra pessoa faz que para ela é absolutamente insignificante e que para ti é avassalador. Portanto, eu não gosto de colocar a coisa como isto parece-me pequenino. Parece-me é curto, ou seja, parece-me que pode ser importante, e é importante se calhar para as pessoas se afirmarem com as pessoas que estão ao seu redor, mas é irrelevante no sentido que tu estás a dizer, não é? As pessoas que estão de cadeira de rodas podem querer mudar uma palavra qualquer, mas a verdade é que se andarem em Lisboa têm que ir para o meio da estrada porque os passeios não dão, porque estão lá carros estacionados, porque a calçada está toda desgraçada. Isto dava quase um sketch. Precisamos de mais rampas. E no sítio onde deviam estar as rampas estava um autocolante com a palavra rampa. Está aqui a rampa. Está aqui uma rampa. Sim, ou seja, é isso. Não podem dizer que não houve acrescente de rampas. Não é? Mas não é a rampa que... Ou seja, às tantas entramos naquele mundo... Então as palavras afinal não importam. Olha aqui, entramos naquele mundo, daquele quadro do isto não é um cachimbo, ou há um que falha-me sempre o nome desse eu consigo dizer todos os gajos, mas esse pá. Ele tem outra que depois tem a cadeira em fotografia, a palavra cadeira, ou seja, e tem tudo em simultâneo. E às tantas, se realmente está tudo no mesmo plano, ter a escada propriamente dita, uma rampa propriamente dita, não é? É física, a mesma coisa. Ou uma palavra, não é? Ou alguém. Às tantas está lá uma pessoa, quando vê alguém de cadeira de rodas, diz rampa! E diz, mas rampa! E não é tudo igual. E a pessoa de cadeira de rodas, em vez de se sentir indignada, foda-se, assim vale a pena. É este o detalhe, porque eu vejo este guião em todas as lutas. Pois é, mas isso não é porque ele podia estar só fixo nas entidades, não é? E aqui muito ligado, eu recordo-me logo aqui do Bloco de Esquerda e de bandeiras do Bloco de Esquerda tem, que acabam, ou seja, que depois não são palpáveis em medidas, não são concretizáveis de maneira nenhuma. Pronto, é uma luta que depois não tem por onde ir, porque na verdade chama a atenção para o tema, mas devido ao vazio que traz ao tema, também esmorece essa luta ao tema. E fica pela rama. Eu também acho que o facto de ser um grupo que como tu referiste, que junta pessoas muito diferentes, não é? Grupo LGTB, que é mais, e acho que já tem mais uma letra, não é? Ou seja, junta também muitas coisas diferentes e deve ser, pensando na perspectiva de vamos juntar esta malta, não é? E fazer aqui uma coisa. Deve ser muito difícil chegar a uma conclusão do que é que se vai fazer realmente, não é? Porque não deve ser aquilo que um grupo valoriza, não deve ser, e já nem vou em termos individuais, mesmo em cada semigrupo deve ser muito diferente do grupo, e chegar aqui a um consenso do que é que vamos fazer, talvez não seja, essa junção não seja a melhor, não é? Tal como os homens não são excelentes a falar sobre os direitos das mulheres, talvez o grupo precise de focos mais individualizados, não é? Se calhar a malta tem que sair do grupo porque já está satisfeita, percebes? Malta que, não, olha, nós até temos conseguido umas coisas fixes, vamos abandonar, levamos a nossa inicial connosco e vocês agora são só, lésbicas, como é que estamos? Estamos a gostar? Vocês são importantes porque dão o ritmo da palavra. Portanto, espero que ainda tenham um monte de problemas porque isto facilita-nos, não temos que arranjar aqui outro grupo. Em vez de ser LGBT, começar com o GT não sei o quê. Já é um trava-línguas, já não dá jeito as lésbicas continuarem a ter uma vida complicada porque permite a palavra continuar a brilhar. E o BT também ajuda. Não é? Aqueles 4 princípios, esses têm que se manter. Felizmente não há outro desse, não era BTT e às tantas... Já parecia um grupo que se junta ao fim de semana para... Isto não tem nada a ver e vamos desassociar daquilo que acabou de acontecer. Precisávamos daqueles separadores. Sim, e antes digas a tua fórmula ou a tua receita de marmelada, é uma questão que eu lancei para a qual não tenho resposta, pois não a pus em prática, mas estava a falar com a minha namorada, vamos a passar a pé por um McDrive. E eu disse, se eu bater à janela e disser que quer alguma coisa... em princípio não me vai atender porque eu não estou num carro. Às vezes deixam passar, outras vezes, mas aquilo em específico acho que não. Tens de estar mesmo num carro. Ou num veículo. E a questão é, e se eu disser que tu és a minha bicicleta? Ou chegares lá, ou vais às cavalitas dela, ou ela vai às cavalitas e diz, não, mas é drive.
se surtir alguma desconfiança, porque raio é que eu estou assim, ela é a minha bicicleta. E quem és tu para dizer que a minha namorada não é a minha bicicleta? Não é? Até posso ter o livreto. Credenciação para mas é conhecimento. uma coisa que ainda quero provar nos próximos tempos, porque já foi uma passagem de ano, como estava tanta gente, era mais prático ir a pé pelo McDrive do que... E chegaram lá... Invadir um restaurante. Chegaram lá, tu disseste, falaste com uma pessoa a algures, e depois mais à frente há uma janelinha e a pessoa contigo, mas você não vende um carro. Foi um cão que mandou tudo abaixo. Faz assim, um gajo vai assim, um gajo chega lá à janela, vai assim. Eu estou a conduzir, só que pá, as coisas às vezes nós temos que ter expansão mental. Mas qual é o nível? Será que naqueles carros de brincar, tipo, chegasses lá com um carro mas aquilo deve ter umas condições, aquilo deve ter um sítio onde se pode ler sobre isso, porque se calhar aquilo, nos Estados Unidos, se não tiver tudo definido bem, sabes que há sempre um maluco que tu queres ser o maluco de cá. Sim, é como há no manual do micro-ondas, é aconselhável aquecer gatos no micro-ondas. Por exemplo. Certamente houve pelo menos um, não é? Não beber lexívia, não é? Isto não é para beber. Por princípio, eu acho que os recados deviam sair. Mas logo aí, não é? Eu acho que seria engraçado recuar até o momento, isto para estar escrito, não é só ter acontecido, isto foi levado a tribunal para depois as empresas salvaguardarem. Eu gostava de ter acesso a replicar estes processos, que estava quase uma série de sketches. Este pessoal que bebeu lexívia... Depois os advogados a trabalharem sobre o caso. Exatamente. O gajo mas alguns são públicos. Não sei mas eu acho que isto estava uma série do caraças. Levar a tribunal o gajo que pôs o gato no micro-ondas porque estava de chuva, o gajo estava molhado, agora está molhado na casa. Não vem escrito. Onde é que diz aqui no manual? Olha, eu tenho aqui o manual do meu micro. Onde é que diz que eu não posso aquecer o meu gato? Desculpem lá. Eu até pus no mínimo. É que eu nem usei o medium. Foi mesmo o gato é que não estava. E eu gostava muito do gato. Eu na verdade queria processar a empresa, não é? Porque ele deve ter processado. Exatamente. Então, se isto não dá para aquecer o gato, quer isto para quê? Eu comida faço no fogão. Eu só compro mesmo para isto. Tens aí a receita de marmelada? Tenho que abrir aqui eu queria fazer uma ressalva importante, porque isto não é uma receita de família, mas eu fui perguntar a pessoas velhas, idosas, séniores, não sei qual é a palavra certa, na verdade era uma velha, portanto, para mim é uma velha, mas para as pessoas que estão a ouvir, cada vez que eu digo velha, ouçam a palavra que vos aprover, que eu acho que esta tecnologia é que vai ser útil, que é uma coisa qualquer que tu usas aqui, a pessoa diz uma palavra e tu traduzes aquilo para o teu... Aqueles fones da Apple que fazem a tradução, a ver a língua que é a língua do politicamente correto. Exatamente. E às tantas tu começavas a ouvir... E é individualizado, exatamente. Tu escolhes, fazes primeiro quando te inscreves, dizes, eu não gosto da palavra velho, gosto da palavra idoso, e depois faz... Mas não achas que podia acontecer, começar essas pessoas a serem vítimas das suas próprias escolhas? Mas isso era muito mais interessante. Na medida em que não é? Eu não percebo o que é que este gajo está a dizer, porque eu de repente há 3 palavras iguais na mesma frase, não é? Porque eu uso a mesma coisa para... Aquilo que acontece nas legendas de filmes asiáticos. Abre a boca uma vez e depois aparecem 40 frases. Mas o gajo só abriu, parece uma sílaba e um parágrafo. Não é? É que às tantas era o que acontecia com esta tradução politicamente correta. Ainda só está a falar do sujeito da frase. Estou há 15 minutos a ouvir. Mas isso já era um problema, mas o discurso iria ser difícil, ia ser complicado. Dá. Bom, mas tinha prometido aqui às nossas largas centenas de ouvintes e a ti que traria, já não sei por que motivo, uma receita de marmelada. E o que é que eu aprendi? Várias coisas. Primeiro, 1 quilo sem regra, ou seja, sem questões de como é que está o marmelo. Está 1 kg de açúcar, 1 kg de marmelos. Mas 1 kg de marmelos depois de descaroçados. Isto é importante. Porém... O caroço do marmelo, estamos a falar é um caroço pesado, não é um caroço grande. Não tens medidas. Este tipo de questões. A próxima vez eu levo-te comigo para perguntarmos este tipo de questões. Para não isso faz toda a diferença. Nunca vi um caroço de um marmelo. Eu já devo ter visto. Eu por acaso assim... De cabeça, não é? Se tivesse que arriscar, seria mais ou menos das dimensões de 2 pessoas do campo pêssego, a falar. Do pêssego.
Talvez. Ou seja, tem o seu peso, não é? Portanto, tu para teres 1 quilo de descaroçado tens de ter, sei lá, quilo e meio para... Isto faz-me lembrar, isto parecem 2 ingleses que veem um Algarve e acham tudo engraçado. O quê? Uma rotunda? Vamos parar numa rotunda? É que tão bonito. Uma galinha? Uma galinha. Nós no fundo somos sempre turistas ou em algum sítio ou em algum assunto. E isso também é bom. Mas depois há um segredo que é... se os marmelos estiverem maduros, ou seja, se forem doces, 1 quilo de açúcar passa para menos. Okay. O que a senhora me disse é que tira aí mais ou menos 300 gramas se os marmelos forem doces. Eu pensava assim, mas como é que de 1,5 kg de marmelos, que depois dá 1 quilo, como é que nós sabemos que todos eles são doces? Não é? Que nós depois temos de fazer aqui uma regra de 3 simples, não é? Se só metade é que é doce, não podemos tirar os 300 gramas de açúcar, temos que tirar em proporção. Mas achei isto muito complicado. Depois há o lado da subjetividade da doçura. Exatamente, eu como e sinto, isto é tão doce, olha, para mim está um bocado sem saborão. Pumba, põe mais 100 gramas de açúcar. Por isso é que depois fazes e vais ver se as pessoas que comem, se fizeres para a tua casa, isto é receita caseira, portanto, as pessoas que tu conheces e que gostam é que têm de ficar satisfeitas. Se fores vender, isto já deve ser um problema. Depois, a senhora disse, aguardente ou bagaço. É o que tiver em casa e eu gostar mais. E eu disse exatamente, não, eu disse, é o que eu gostar menos, porque o que eu gostar mais eu vou beber. O que eu gostar menos eu vou aplicar na marmelada, porque eu nunca sonhei que a marmelada levava alguns destes 2 ingredientes. E depois é só isto, é só marmelos, açúcar e o que é que eu disse agora mesmo? Aguardente ou bagaço. Utensílios, varinha mágica ou robô de cozinha com lâmina larga. Percebes? Ou seja, eu não sei se as pessoas têm o Yami, se têm o Monsieur Cuisine do Lidl, se têm aqueles da Molinex, que também pode ser um DJ, não é? Desde que tenha a lâmina larga, o próprio DJ o próprio DJ é que vai fazer, desde que o DJ traga a varinha mágica também. Depois um papel vegetal. E o segredo disto, acho eu, está no seguinte: é lavar muito bem o marmelo, retirar-lhe o caroço, mas deixar a pele. A senhora reforçou isto, a senhora disse, o que dá o saborzinho ali é a pele. E eu, então, se calhar o resto do marmelo não serve assim de nada, não é? E depois mete aquilo num... Está apontado à mão, Roberto, que eu depois passei para o computador. Corte-os em pedacinhos e coloque numa tacinha com água para não oxidar. E eu, sim senhor. E depois vais pôr num tacho. Isto é capaz de ser das coisas mais bonitas que já se fez num podcast neste momento. Depois de estarmos aqui a falar de coisas que não interessam, finalmente estamos aqui. É uma boa camada de marmelos, no fundo, e por cima uma camada de açúcar, uma camada de marmelos, uma camada de... No fundo aquilo é uma lasanha de marmelos com açúcar. E depois, exatamente, mas o bagaço só vem mais tarde. O bagaço primeiro tu ligas o lume e aquilo fica tapado e não sei o quê, e durante, acho que é 20 minutos, eu não percebo muito bem a minha letra aqui neste coisa, ou é 10 ou é 20 minutos, capaz de ser importante. Depois botas para lá o bagaço ou a aguardente, mas pouco, acho que primeiro colocas só um bocadinho, e depois aquilo ainda fica a fervilhar durante mais 20 minutos, no total aquilo fica 45 minutos até o marmelo estar impecavelmente cozido e avermelhado. O marmelo tem que parecer um tomate de tão envergonhado de estar ali já bêbado com o açúcar e o bagaço. E depois, aquilo sim, vais trazer o teu DJ Molinex ou a tua varinha mágica e fazes ali uma espécie de puré. E depois botas na taça, deixas arrefecer um pouco e quando aquilo já tiver assim uma espécie de uma... Como é que é assim, uma película, não é? Que aquilo fica assim, aquilo não fica muito coisa, aquilo fica muito sólido, não é? Assim meio uma goma. Depois, além daquele bagaço que já puseste, voltas a passas assim um pincelinho no bagaço, e ela diz que esse é que é o segredo. Passas o pincelinho no bagaço e como se fosse um frango da guia, estás ali a barrar o bagaço. Dessa marmelada à base de bagaço, não é? Dessa, nunca me passaria pela cabeça e depois de assistir às crianças, não é? Porque este bagaço já não vai ao lume, este toque final, é porque o anterior eu estava descansado, ok, o bagaço vai ao lume, desaparece o álcool, tudo bem, mas este não, este leva ali um toquezinho, as crianças lancham e estão ótimas. Será que encontramos a relação pela qual há uma incidência
de alcoólicos em Portugal. Sim. Será que descobrimos a causa? É a marmelada? Talvez, daquela pincelada final. E depois o senhor disse, depois coloca as taças ao sol para secar durante uma semana. Esta técnica já me... E depois de uma semana conservas no... Eu pensei assim, mas como é que se faz isto em inverno rigoroso? Inverno rigoroso não permite fazer marmelada. Não estava à espera. Portanto, eu aprendi muito isso. Eu senti que tinha que partilhar isto com... Porque é muito ensinamento junto. Tem açúcar, tem bagaço, tem depois o... É muita coisa. Eu acho que foi um momento alto também, não só deste em si, mas dos episódios todos. Parece-me claramente. Parece-me insuperável. Sim. A menos. Quero ver que receita é que tu trazes para a semana, Roberto, ou para o próximo ano. Eu não sei bem qual é a periodicidade deste. Em relação à receita, epá, o que é que eu ia dizer? O marmelo é um fruto de quê? Mais de inverno, de outono, para aí, não é? Opa, Roberto. Estás-me a expor aqui como um gajo que não percebe nada de fruta, nada. Nada. A senhora até disse para se comprar. Isto compra no mercado, não vá comprar ao supermercado porque senão não apanha nenhum marmelo doce. Então tem que comprar mais açúcar. Se eu for ao supermercado, tenho que trazer mais açúcar. Não expondo a tua fragilidade no que toca ao conhecimento do marmelo. Não faço ideia quando é que o marmelo. Não te quero envergonhar. Eu também não trago aqui informação, não sei. Eu ia arriscar outono e inverno, mas isso tanto pode ser um marmelo como pode ser uma coleção de roupa. Uma pessoa vestida de marmelo também. Exatamente. Mas brincando com esta a minha filha no outro dia estávamos a passar canais e há aquele canal de moda, de fashion, qualquer coisa, e ela viu as pessoas a desfilar e ela disse, isto é antigo, não é? E aquilo dizia lá no canto que era deste ano. E eu, não. E ela, mas porquê que as pessoas se vestem assim? Lá está. Nós convém manter este olhar crítico das crianças, porque de facto nunca se viu uma pessoa com uma coisa assim na cabeça, assim, no supermercado. Mas não quer dizer que futuramente sim, não porque apareça... é outono e inverno, é agora. Sim, mas futuramente pode acontecer um comediante fazer um solo com aquele chapéu. Pode acontecer, daqui a 10 anos pode acontecer. Pois é. Depois faz um anúncio do Pingo Doce também com aquele... Não estamos livres que isso aconteça. Mas estivemos aqui a focar na marmelada artesanal, não é? De uma... Espanta-me. Sim, senhora... Aí é bem. Isilda, seria? Ou seja, marmelada à la senhora Isilda. E agora seria engraçado ver a marmelada industrial e perceber quantos destes passos é que são adulterados. Será que há uma máquina especializada a passar com o pincel carinhosamente? E agora ainda tinha mais álcool. Era uma coisa assim... E quanta marmelada é que precisas de comer para seres apanhado pela polícia? Não, você não pode conduzir. Você não tive a pena nada, foi só comer marmelada. Você ingeriu marmelada. Um senhor daqui já sabe, um senhor que seja daqui já sabe que... Você consumiu a marmelada da Dona Isilda? Você hoje não pode conduzir mais. Se você deixa o carro aqui, que a gente já o leva à casa. Mas aqui a malta também não prende. Primeiro leva-se a casa. Depois comem uma marmelada. Comem também. E depois arrancam eles. E como são polícias, eles podem fazer. Os outros é que não podem fazer. Não é? É aquela coisa de... polícias acabam de multar alguém que está no passeio e depois vão a uma pastelaria, não há sítio para estacionar, como eu vi há pouco tempo, em cima do passeio. E depois houve um velhote, deixa estar que eu já os fode, tirar uma fotografia dos gajos em cima do passeio para caso um dia multem em cima do passeio. Eu mostro. E depois o gajo está lá, passam das vezes. Eu tirei uma foto dessa merda, onde é que isso era? Onde é que isso estava? O gajo a passar Mas ali. eu percebo do ponto de vista idealista, num mundo razoável, pelo menos os polícias corariam. No entanto, o polícia pode dizer simplesmente o que é que isso me interessa. Sim. Prevejo que é mais ou menos esse o desfecho. Não, e o polícia vai dizer, essa foto está toda dormida. Eu acho que nem dá para ver que é este carro, por exemplo. Exatamente. E, em jeito de remate, tu podes terminar da forma que quiseres. Não, podes nomear... desta vez és tu. Desta vez és tu que terminas de forma... Já estou sempre a ser apanhado nesta curva. Então o nome do podcast mantém-se. É exatamente o mesmo nome que dissemos ao início. Não sei se isto espanta alguém, mas... Sim, apesar de ter sido um episódio mais longo, mantém-se o episódio. Mantém-se o nome. Seria muito engraçado começar com uma coisa e acabar com... Porque não é... No dia em que nós trouxemos um soneto, ou seja, uma resolução de facto para qualquer coisa, nós mudamos o nome. O nosso papel não é esse. Se o Luís Montenegro também não está para aí virado, não vamos ser nós. Ele, com esses meios todos,
o homem mais transparente a residir em Portugal. Sim, pá, isso é que eu acho que também era uma coisa gira, era ele ir num sítio qualquer e haver alguém que lhe dá aquelas coisas que as missas levam, sabes? Sim, Aquela, sim. agora não A sei o Miss nome. O E Mister, ele neste receber caso. o senhor Transparência, Yeah, e yeah. levam aquilo. Eu acho Uma que era faixa, não é? Uma grande faixa. sim. Muito vistosa E e começava não a transparente. acumular, porque supostamente se ele é transparente hoje, foi transparente ontem. E já como começava a acumular faixas, não é? Parece aqueles livros quando começam a ganhar muitos prémios. Às tantas tem uma Se faixa. tu queres depois ler e tu não consegues, tens tens que de andar tirar aquilo ali, tudo para. caraças, e o melhor livro. É sempre o melhor livro. É sempre o melhor livro. Sim, há sempre um gajo no Times. Também o Times tem muita gente, né? O que eu noto é que os gajos têm muita gente e estão sempre a escrever sobre os melhores livros. Não há um gajo desse. Este livro é uma merda, mas leiam para perceberem vocês. Exato. Mas depois começas a olhar uns ao lado dos outros. Mas este é o melhor livro. Este também é o melhor livro. Este... Eles são do mesmo ano, inclusivamente. Não é? Mas não há aqui nenhum critério que os ponha um bocadinho mais acima, um bocadinho mais abaixo. Não, é tudo igual, tudo taxado. Mas é tudo incrível. O outro lado também magistral é que mesmo os o pessoal também já não está para se chatear no elogio. É tudo corrido aos mesmos elogios. E depois é por vagas. Houve uma altura que era todos os livros eram viscerais. Isto é muito visceral. Era tudo visceral. Agora, por acaso, assim, de repente... Não que eu nem sei bem o que é que se quer dizer sobre É porquê? Porque a história faz vomitar? Mas por aí também o bagaço é visceral, não é? Exatamente, o bagaço é muito visceral. E não há forma de terminar isto porque nada tem um fim e o princípio é o fim. Sabes, aquela série, não é? O Dark, o fim é o princípio é o fim, e é um bocado como isto, na verdade. Olha, isso é um exemplo, terminamos com essa. Esse é um exemplo daquelas frases. Há um certo grupo de frases, se calhar são todas, mas eu gosto de especificar porque a comédia é específico, não é? A comédia pede especificidade, segundo se aprende nas aulas da escola, da comédia. Da comédia, essa grande faculdade. Essa grande faculdade da vida onde aprendemos a arte da laracha. Quanto mais específico, melhor. A frase depende muito de quem a diz. Essa frase dita por um bêbado, pronto, é só uma alarvidade, mas se for dita num filme de ficção científica... Ganha logo. E o que é que ele disse? E eu estou-me a recordar que, à medida que estava a dizer, lembrei-me de outra, que há pouco li um livro de Humberto Eco, Os Limites da Interpretação, que eu basicamente não percebi quase nada, aquilo é de semiótica, aquilo é não... Mas no início ainda tive paciência. Sim, porque a malta chama-lhe escritor, mas o gajo era um semiótico. É um semiótico, gajo. É um semiótico. Hoje eu topei logo o gajo era um semiótico. Mas há lá uma parte que foi até onde eu comecei a tomar... Ali ainda estava interessado, ele depois começou... Sim, aquilo tem que ser com bagaço, acho. Isso é que tem que ser com bagaço, não é marmelada, afinal. Começou semiótico. Com género fundir literatura com matemática, assim, não. Para isso, ou vês matemática, faço as minhas já continhas. Não é fácil individualmente. Juntar tudo, mas esperas ter algum leitor. Mas antes de eu começar a adentrar nessas coisas que não interessam nem ao menino Jesus, e que calha a ser de Jesus que eu vou falar, se esta frase, existe eternidade, se for um gajo qualquer, é uma frase sem valor. Mas se for Jesus Cristo a dizer que a eternidade não é... Mas depois, um teólogo, se acreditares... Aqui depende muito do prestígio do teólogo. Há uma hierarquia de... A mesma frase. A frase depende de quem a diz, não é? E aqui é sim, muito claro. Não do que é em si. Não vive por si. Vive por quem... pela boca que a profere ou a escreve. Se bem que posso tropar isto, Humberto Eco, se Jesus é humano, também é capaz de mentir. Então ele pode-nos estar a mentir. Pode, mas aí depois a imagem que ele tem anula isso. Exato, mas ele estava do argumento da autoridade. Nesta frase, a autoridade máxima é, por exemplo, o Cristo. Mas também, o que acontece na nossa sociedade, às vezes a autoridade máxima também é o melhor gajo para nos ludibriar. Porque Jesus Cristo, se quisesse, jogava... tu logo vês. Existe, não é? Existe. E tu, ok, é Cristo, em princípio, no momento, morrias... isto é um nada. Supondo que havia uma espécie de fração de consciência. Ok, não há nada. Ok. Cabrão do Cristo. E fica aí, porque depois ele não vai informar ninguém. Não é? Ou seja, realmente há frases, e eu não me tinha percebido dessas frases que transitam entre o Cristo e o tipo que não tem poderes transformar coisas noutras coisas. Mesmo empreendedores que dizem que têm o poder de transformar
uma coisa, uma matéria-prima, ou um pássaro morto em pássaros vivos, é muito isto que o empreendedorismo fala, não é? Transformar pássaros vivos, ou às vezes, depende, depois depende do valor da vida e do valor da morte, depende muito de como é que está a cotação da vida e da morte. Mas eu gosto muito dessa transição de frases que são ditas por bêbados e depois vê-las ditas de pessoas com mais prestígio. É que este argumento também me parece frágil só da autoridade. Eu se calhar sou muito romântico, mas era expectável que a frase, ou pelo menos algum tipo de frases, valessem por si só, ou pelo menos espicaçassem a curiosidade para tentar perceber um pouco mais. Não é? Eu não disse isto. É claro que nós, no campeonato de eternidade, nós não temos forma de aferir. Mas se fosse uma coisa verificável, não é pelo facto de Cristo dizer-me isto que eu não vou tentar perceber se... Sim, tens de dar a outra face. Se for um gajo qualquer diz um bocado estúpido. Não é? Isso é... Porquê? Porquê é que tens de dar a outra face se estás a lidar com um asno? Ou Deus é amor, mas em que sentido, não é? Sim, o amor é muito... E qual Deus, não é? Qual? Aquele do princípio? Não. Não é amor. É um bocadinho até de filho da puta. Oi, não digas isso, que Deus está em todo o lado. Pois. Deus está em todo o lado. Mas eu não disse. Aqui ele tem aquele fonezinho e ele ouve como ele quer. Mas eu não concluí. Porque ele está em todo o lado, exceto... não sei. Já viste o gajo a ouvir podcast? Aí é bem. Todos ao mesmo tempo. Só pode ser uma mulher. Só pode ser uma mulher. E está feito. Não mexemos mais. Incrível. São quase 2 episódios num só, não é? Um beijinho a todos os nossos ouvintes, excepto àqueles que não, por algum motivo não querem. Muitas emendas e nenhum soneto. Com Daniel Cruz e Roberto Gamito.